E aí, pessoal, começamos mais um Conectando e hoje a gente vai receber ninguém mais, ninguém menos do que Danilo Cid. O cara é sócio da Ana, cara, que satisfação, cara. Ele é sócio da Ana Couto e, pô, hoje até tava dando uma olhada em alguns vídeos ali para puxar algumas perguntas e tu acaba se perdendo e não anotando nada e só indo na palestra porque, cara, é muito bom. Então, quando terminar isso aqui, pessoal, uma maratona, tá? Busca tudo que tem no YouTube do Danilo ali, que vale a pena. Danilo, seja muito bem-vindo. É um prazerzão te receber aqui. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente pode bater um papo aqui. Boa noite, Danilo. Obrigado, obrigado aí pelo. Fiquei com vergonha, porque tem umas palestras mesmo. Tem palestras minhas até de 2011, tem uma que está aí no YouTube, tem de muito tempo, assim, uma coisa que eu gosto de fazer. Então, é um prazer estar aqui para conversar com vocês. Massa, massa. É muito bom. Bom, o pessoal vai chegando aqui e eu não quero também me enrolar muito. Mas é, se você quiser já puxar tua, tua apresentação ali e falar quem que é o Danilo para quem nunca viu, né? Tá bom. Tem uma aluna minha aqui no. Tava lendo ali. Ó, que massa, que massa. Vou aqui compartilhar. Eu acabei, enfim, como gosto de palestra e de ser professora, e eu preparei uma apresentação para direcionar a conversa, né? Inspirar aqui um pouco Aham, para saberem um pouco aqui da história. Vamos lá. maravilha. Mas é um bate-papo também, fica à É um vontade bate, de fazer perguntas. isso, é um bate-papo. Eu sempre falo pro pessoal, não tem regra, não tem, é bem solto e a gente acaba trocando uma ideia bem bacana. Vamos lá. Tá compartilhando? Sim, tá compartilhando. Maravilha. Só vou fechar aqui o WhatsApp que ele está pitando. Então tá. Obrigado aí pelo convite. Vou começar aqui então falando um pouco de mim. Pode ir lá? À vontade. Então, na verdade aqui tem um pouco a trajetória, assim, na verdade eu já estou trabalhando com design. Entrei na faculdade em 95, estou na Couto desde 98. Sou designer, não sou bom de conta, mas então tem muito tempo já. E desde pequena sempre gostei muito de criar, de desenhar, de imaginar. Eu nasci em Niterói, né, no estado do Rio, fiz a faculdade, né, a ESD, né, a Escola Superior de Desenho Industrial. Conheci a Ana Couto no final dos anos 90, indicado por uma professora, então para mim foi muito importante. Eu trabalhava no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, que era muito legal, e uma professora falou: você devia conhecer essas pessoas que estão chegando. A Ana estava voltando para o Brasil, né, na época, ela já estava com o escritório dela há uns 2 anos aqui. E essa professora falou: você devia conhecer essas pessoas que estão pensando o design de uma maneira diferente, de uma maneira com uma pegada mais de negócio, mais de estratégia e tal. E fui conhecer a Ana. E aí, em 98, comecei a trabalhar, e aí a gente virou sócio ali em 2002, 2003. Eu vim para São Paulo para trazer a criação. A gente já tinha uma representação aqui, mas eu trouxe a criação em 2005, com essa vontade, então, também de contribuir e ter um trabalho paralelo, assim, mais acadêmico. Eu me conectei primeiro com a Miami, a convite até da Margot Takeda. Depois, a Ana Paula Lupinati me convidou para dar uma palestra na SPM, e aí eu dei uma palestra e logo depois eu virei professor. Estou desde 2009 na SPM, primeiro com design estratégico e agora, no último ano, com universo digital, criação para o universo digital.
sempre gostei muito da palestra, então de falar e tal, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, então virei palestrante. Na pandemia virei jardineiro, contribuí aqui para a construção da laje e do TIP aqui com a Ana Couto, e fiz um mestrado em comportamento do consumidor, que foi uma coisa muito interessante, assim. Vou falar um pouco dessas coisas aqui, mas assim, desde de criança eu gostava muito de carro, de super-herói, de carnaval. Eram três coisas que na minha cabeça eu achei que eu ia entrei na faculdade de design para desenhar carro, e desenhava muito história em quadrinho, etc. E o carnaval era uma coisa que me fascinava muito, o espetáculo me fascinava muito, essa beleza, esse excesso da beleza, assim, né? Que tem duas coisas que eu acho muito bonitas, que são aquelas luminárias que existiam nos anos 60 no Rio de Janeiro, no carnaval. Enfim, não que eu tenha assistido vistas luminárias dos anos 60 do Rio de Janeiro, que eu não tenho essa idade toda, mas é uma coisa que está no meu, no acho fascinante. E essa coisa meio do sensorial, do sonho, do encantamento, sempre foi uma coisa que me atraiu muito para o design. Eu acho que cada projeto tem sempre uma parcela de que a gente se diverte, a gente se encanta muito com o que a gente pode fazer. Eu acabei dando spoiler disso, na verdade fiz aqui, né, eu me formei na ESD, adiantei aqui falando já da Ana Couto, né? E na Ana Couto até a gente vem pensando cada vez mais o que para que a gente existe, e aí a gente está aqui há 30 anos impulsionando o valor das pessoas e organização. Esse que é o nosso propósito que a gente vem construindo, né? E para a gente, essa coisa do valor, né, que é uma palavra até um pouco desgastada, mas ela é muito importante. Ela se dá quando a gente tem um alinhamento entre o ser, fazer e falar. Por isso que o faz e fala aqui é o nosso tagline. É isso que a gente acha que faz transformar, é até uma ideia bem simples, né? Você ser de uma forma, se comportar como tal e falar como tal, né? Esse alinhamento entre marca, experiência, comunicação é uma coisa muito importante, isso acaba transformando e evoluindo as organizações, né? Aqui tem um pouco a agência no Rio, em São Paulo, e um time grande, né, de 120 pessoas, Rio e São Paulo, mas também como acho que diversas empresas, né, nesse momento da pandemia, diversificou essa história, né? A gente tem gente em diversos estados do Brasil atualmente, tem gente morando fora então, e trabalhando com a gente, então isso é muito legal. Vocês têm mais equipe fora, home office ou presencial mesmo no estúdio, Danilo? A gente, bom, primeiro que eu acho que nos dois escritórios a gente está com um modelo híbrido, né? A gente está indo 2 vezes por semana, assim. Mas a gente tem um percentual grande, eu não sei, talvez 30% da agência não está nem no Rio nem em São Paulo. Eu pergunto porque Então, e parece que tudo tem bem. parece que tem um movimento de essa parte híbrida, mas ao mesmo tempo tem um pessoal voltando porque faz falta do presencial, do sentir o cheiro, né, de estar ali e todo mundo junto. Essa coisa. Existe um. Tudo tem pró e contra, né? Assim, aqui ninguém tem saudade de ficar muito tempo no trânsito para ir necessariamente numa reunião, né? Assim, coisa que você pode resolver online. Mas, no entanto, assim, tipo, tem uma coisa de senso de grupo. Às vezes, quando a gente, por exemplo, os designers dando conta, a gente combina de terça-feira tá todo mundo lá. E aí você acaba, tipo, numa certa fluidez de coisa que você não marcou uma hora para, de repente, dar uma opinião numa coisa ou dividir uma ideia. Tem uma certa fluidez de você estar todo mundo trabalhando junto e trocando, que eu acho que tem um valor também, né? Então, eu acho que o melhor é a gente conseguir ter o melhor dos dois lados aí na história. Aqui tem uma série de trabalhos, né, que a gente fez. Separei três de uma maneira mais detalhada, mas isso aqui é um projeto de rebranding no Brasil e na América Latina, da Fiat. Nossa, adoro esse projeto. Para eu que queria desenhar carro, então foi assim.
Teve até choro nesse projeto, assim, de emoção. E depois a gente teve um prazer super grande de que a FCA e a PSA se juntaram, né? E aí a gente pôde fazer Peugeot e Citroën também. Citroën eu trouxe mais aberto aqui, mais fascinante, assim, isso aqui, né? Você mexer com Nossa, isso. incrível. Outra coisa que a gente pôde mexer de uma maneira, assim, muito respeitosa, mas dá medo também, às vezes, é, tipo, CBF, né? Camisa da seleção brasileira, como é que a gente faz isso? E aí eu acho que a ideia é sempre a gente honrar, sabe, essas coisas, e o que a gente pôde contribuir foi vamos pregnar de brasilidade, e a ideia de que, tipo, todas as tipografias foram feitas por brasileiro, a gente se inspirou em criações brasileiras, por exemplo, tem uma coisa de modernismo aqui, de Atos Bulcão, que está aqui por detrás, essa coisa dessas proporções, a mudança das cores, enfim. É algo para a gente muito, muito bacana, assim, ter trabalhado com isso. Também, isso aqui é um outro case da Neon, a gente acabou de lançar, um case em que a gente pega uma marca unicórnio e trabalha junto para ela ficar mais relevante para o público dela, mais digital, mas mais inclusiva, de certa forma, trabalha o tom de voz para ficar mais clara. Então, é isso. Uma outra marca que é clássica, Americanas, mais de 70 anos, e aí como é que a gente pode trabalhar ela com essa vocação modernista dela para ela ter cada vez mais desempenho no digital, né? Então, esse projeto foi super sobre isso, né? Como é que no Big Brother ela vai aparecer, né? Ela pode ter uma potência maior. E aí, né, cria-se esse essa coisa dessas barras que podem aparecer os produtos dela, essa vocação muito pop, muito militante da marca vermelha aqui, né? Uma outra marca também que ela é a pioneira do universo digital, né? UOL, e como é que a gente pode recontar essa história, mas trazendo coisas ali para ela do ponto de vista, uma marca que tem muita inovação, tem muito conteúdo, tem muito serviço. Então, como é que ela vira uma plataforma que ela pode abraçar mais coisas? É muito por trás desse projeto. A iFood, uma marca que a gente aprende muito, né? Assim, branding, né? Até 10 anos atrás, ele tinha um ritmo. Hoje em dia, a gente trabalha num outro ritmo de construções mais rápidas, né? Aqui a gente fez o trabalho do iFood Benefícios, que a gente fez para o iFood. Grandes marcas brasileiras, tipo Minalba, né? Assim, a gente trabalha muito para as empresas do Ceará, assim, e acho que é o terceiro, segundo ou terceiro estado que a gente mais trabalha, assim, a gente adora. Inclusive, ia muito para lá. Aqui Minalba, né, que é uma marca de lá. Ambev é um outro grande cliente, a gente trabalha muito com Guaraná, que é design da Natur, né, de embalagem. Um dos maiores clientes da agência que a gente é super conectado, que é a Natura, e aqui é um trabalho de linguagem institucional feito a diversas mãos, a gente com diversos parceiros da Natura, mas criando e sistematizando essa marca que é muito natural, né? Tem muita da, é, da, da natureza brasileira, mas ela tem um sistema que tem impacto, que fala coisas com peso, né? Então, é muito importante. Existe um clube Aí até onde o aqui está com fim é filme, só o mas começo. aqui Telecine também, enfim, Itaú, Rede, Use, são todas marcas que a gente já trabalha há muito tempo, são parceiros nossos super importantes. Isso foi um apanhado um pouco de vários projetos aí para entender o tipo de design que a gente trabalha. No fim do dia, a gente acho que é muito sobre essa construção de valor, né? O que é importante também, que é uma coisa que eu gosto muito, que então, sou professor de design estratégico, né, e agora universo digital na SPM, e o meu mestrado, na verdade, ele foi estudar muito como é que essa relação, você tem uma criação, que é uma coisa que é subjetiva, que tem questões racionais e emocionais por detrás, e você tem uma coisa que acontece, e todo mundo que é designer aqui já passou por isso, que é como é que eu apresento, negocio, vendo um trabalho com o cliente.
que tem, né, um gestor de marca, que tem o seu repertório, tem os seus interesses, necessidades e dores, né? Então, como é que é essa relação? E aí, desse mestrado, a gente foi estudar marcas que tinham sido revitalizadas e qual que eram os critérios de decisão por detrás, né? Foi isso, esse projeto. Enfim. Aí eu trouxe 3 projetos mais abertos para a gente conversar. Eu não sei se avança ou se tem uma pergunta até agora. Por enquanto, não tem nenhuma pergunta ali, mas pode ir avançando, Danilo. Beleza. O primeiro projeto que eu trouxe foi o da Citroën, então, foi a terceira marca de carro que a gente fez, né? Tá trabalhando ainda em alguns itens com eles. Mas o que que era a história? É uma marca que entra no Brasil no final dos anos 90, e ela entra de uma maneira bastante premium, foram os carros mais premium que vieram aqui, e tem uma história meio irregular, né? Assim, de às vezes tem mais investimento, mais sucesso, às vezes menos. Mas na reconfiguração, né, que a Stellantis fez das marcas, um novo desafio para a Citroën de ser uma marca mais cool, comfort and clever, que era uma coisa que está por detrás dela, né? Que é assim, acessível, mais inovadora, interessante. E quando a gente olhava, isso aqui é um painel de antes do trabalho, na verdade. E a gente olhou marca, negócio e comunicação e como é que ela se comportava, mas muito genérica, né? O que acontece em design, se a gente faz as coisas talvez muito corretas e tal, a gente não tem impacto, né? Então, muito focada na venda, no valor do produto e não na relação com as pessoas ou num propósito maior. Então, isso foi o nosso trabalho. E o mercado de carro também, que ele tem maneirismos, né? Ele tem regras que às vezes são seguidas por todas. Aqui você tem fotos, por exemplo, de todos eles muito semelhantes, de concorrentes que são muito diferentes. Então, uma marca que tem no portfólio um grupo, né, que tem uma marca como a Citroën, não é uma marca que nasceu para passar despercebida, né? O André Citroën, por exemplo, há mais de 100 anos atrás, ele falava que o carro não era só um veículo, era um meio de comunicação entre pessoas e civilização. Então, ele tinha uma visão já muito interessante. Não é à toa que a Citroën já usou a Torre Eiffel de outdoor, né, que nem aparece aqui. Então, esse projeto, acho que é uma coisa no design que a gente gosta muito de fazer, vamos olhar essa história, vamos ver o que tem dali, porque às vezes tem umas premissas assim, a gente não gosta às vezes de olhar a história, porque várias marcas, porque a gente não é antiquado, a gente é moderno, então não tem que olhar a história. Eu acho que o mais moderno é a gente saber da nossa história e saber ressignificar ela. E quando a gente vai para a história, isso não foi uma coisa que a gente fez sozinho, tem um movimento global da Citroën também de resgate disso, esse artista, esse designer publicitário, Robert Delpire, ele é um cara que fazia lá nos anos 60 coisas muito ousadas, muito gráficas, próximas da op art aqui, para falar dos carros. Eu falei, gente, isso aqui é uma coisa muito interessante para inspirar o que a gente pode fazer, né? E aí a gente começa a estruturar essa estratégia como para diferenciar a Citroën e traz até essa coisa do arquétipo do bobo da corte. Ela é uma marca que brinca, porque ela é reverente, criativa, sagaz e viva. Só ela poderia ter subido na Torre Eiffel, né? Nenhuma marca de carro ousou fazer isso. O nosso propósito que a gente trabalha aqui, né, que a gente fez emergir, é isso de uma marca que está aqui para movimentar a originalidade. E se está aqui para movimentar a originalidade, ela tem a gente foi perseguir muito uma história de como é que a gente pode criar um mundo fantástico para ela. Como se o carro passasse pela cidade e a cidade se transformasse, né? Então, a gente queria dar espaço para a originalidade das pessoas. A gente trabalhou muito com quis muito trabalhar com os espaços brancos, o contraste da marca preta com esses grafismos todos. Fazer grafismos que tem um nível de coesão até com o símbolo, né? E aí, isso aqui foram alguns estudos e aqui tem um pouco do resultado.
de você fazer, de você num sistema, você conseguir fazer até coisas como essa aqui, tipo, que tem alto impacto, né? É a marca, o carro está andando na própria marca, então só uma marca que imagina muito pode fazer isso. Então, ela começa com essa coisa muito do vermelho, preto e branco, e ela vai ganhando cores. Esse aqui é um resultado que a gente gosta muito, por exemplo, porque aqui já está mostrando duas partes do nosso trabalho. A parte toda de visual gráfico com a sessão de fotos que a gente fez na Argentina. Então, isso aqui é tudo real, a shooting que a gente foi lá fazer para o lançamento, né, deles do C3. Então, aqui também essa coisa do mundo fantástico, né? Aqui tem uma coisa do verbal que é muito importante aqui, corremos do senso comum até paradas no trânsito, é uma coisa que Citroën diria. É um sistema que é muito preparado para digital também, né? Aqui a gente pode ver isso. Também aqui, de novo, verbal, muito legal, zona de conforto só da porta para dentro. É uma marca que flerta ali com o editorial de moda, quase, né? Marca francesa tem permissão para fazer isso, né? Ainda mais com a história dela. E essa coisa dos grafismos que apareceram lá atrás, nos anos 60, eles são elementos de transformação da agora, né? E aí a gente tem, enfim, diversas maneiras de fazer isso. E isso até virar, né? E aí as marcas que são mais relevantes hoje são aquelas que conseguem se conectar com o estilo de vida, né? Então, aqui, tipo, por exemplo, essa coisa de moletons, uniformes, sacolas, etc. E aqui tem um apanhado um pouco geral disso, né? O tagline que a gente trabalha é o ser original é irresistível, né? Ela convida as pessoas a serem originais. Aqui tem um pouco isso um pouco em motion, né? Foi algo que a gente quis fazer muito. Tem uma pergunta aqui, como surgiu a decisão da Citroën fugir da comunicação padrão que todas as outras empresas... sim, imagina o grupo, né? O grupo tem a Fiat, que é mega pop, é líder de mercado, né? Ela recuperou a liderança depois até do projeto que a gente fez. E essas duas marcas que são duas joias, né? Assim, tanto Citroën quanto Peugeot. E a ideia de fazer da Citroën a mais inovadora e a mais ousada veio disso, sim. Então, isso foi algo que foi importante aí para a decisão. E aí a gente foi construindo como? Ok, mas como é que a gente pode chegar até lá, né? Então, era um pouco sobre isso. E essa decisão de como que vocês encaram, por exemplo, pô, a gente não mexe no símbolo ou mexe naquele elemento, faz um ajustezinho ou simplesmente dá coloca ele dentro de um sistema de identidade. Como que é essa decisão, essa tomada de decisão aí dentro? Porque querendo ou não, é uma marca que ela é muito grande, né? Então, como é que funciona essas tomadas de decisões assim, né, dentro do estúdio? A, a gente tem, bom, em marcas em geral, e a gente adora trabalhar com as marcas mega brasileiro, aqui, vou tomar marca francesa, mas a Fiat eu até estava considerando brasileira já, mas tipo CBF, Havaianas, etc. A gente quer construir valor para essas, né? Então, a gente trabalha de uma maneira muito de saber qual que é o tamanho do passo que a gente tem que dar, né? Porque você imagina o projeto da Havaianas, que é o terceiro que eu vou mostrar, você trocar o desenho de uma marca numa marca como a Havaianas é muito, né? Ela tem que mexer em todas as ferramentas. Então, a gente tem que saber fazer isso de uma maneira muito... se for fazer, que tem muita justificativa, né? Assim, é muito diferente de uma marca digital que você troca tudo e trocou tudo ao mesmo tempo, né? Você não tem que mexer em indústria e ferramenta, né? Assim. Então, a gente sempre pondera, né? No caso da Fiat, a gente teve uma carta branca para resgatar, porque a Fiat estava um pouco sem hierarquia das marcas dela, a gente acabou decidindo uma e refinando uma.
No caso da Citroën, é um trabalho global. Então, o movimento que a gente estava fazendo aqui tem um movimento de reposicionamento lá, só que a gente tem particularidades aqui, né? E aí a parte da marca, na verdade, a gente saberia que ela mudaria para uma coisa mais bold, e a gente foi trabalhando em cima disso, né? Mas é um pouco assim, dessa forma. A gente, em geral, sabe o valor que tem, e aí a gente vai procurar trabalhar para ajudar eles a ganharem o jogo. É tipo isso, né? E eles chegaram assim com um propósito de, pô, não sei se isso acontece com vocês, né? Mas, tipo, ó, a gente precisa subir nossas vendas, está muito abaixo, a gente precisa ganhar mercado no Brasil, algo desse tipo assim, ou não, a gente só precisa organizar o nosso. Vou falar da Citroën, né? A Citroën, então, né, já teve uma relevância muito maior, estava muito menor, né? Estava com um período com pouco investimento e iria ter mais investimento, novos produtos, uma nova abordagem de produto, né? Porque a gente tinha que recontar a história de certa forma. Aquela marca que tinha aqueles carros super caros, cheios de coisa né, tipo, tinha muito recurso de tecnologia, que ela até tem fora ainda, mas não é mais o caso aqui, porque elas são carros mais acessíveis, mais inteligentes, assim, nesse sentido. A gente deveria recontar isso, né? E vinha um plano de produto que é meio direcionado para essa coisa de ser cool, de ser confortável, né? Que o confortável, o conforto é uma coisa de sempre da Citroën, né? Os amortecedores dela, esse tipo de coisa. Então, a amplitude, etc., sempre teve a coisa do conforto, foi muito importante. E ser inteligente, né? Que é o clever, cool, comfort e clever. Então, a gente meio que teve que ajudar a essa estratégia de produto ganhar vida na estratégia de marca, né? Então, um pouco sobre isso, assim. Essas palavras foram muito importantes. Até na plataforma de marca que a gente faz, essas palavras entram como diretrizes de experiência. Como é que é a experiência de um Citroën? É comfort, clever e cool, né? Assim. Respondi? Uhum, beleza, pode tocar, ficha. Então, a segunda marca é uma marca que a gente está adorando trabalhar, que é da Ambev, que é a Spaten. Porque aí, para quem gosta de história, é uma marca que tem 700 anos, né? Aí é muito interessante de trabalhar. E o ponto dela é uma marca que está ali no começo da cerveja premium, né? Acima das cervejas mainstream, que historicamente, né, o Spaten é de fato de Munique, né, de 1397, com esse brasão, esse símbolo da pá, que era a pá que fazia lá, né, fez a primeira Munique Helles, né, então era a pá que pegava lá a matéria-prima e colocava lá nos barris para fazer a cerveja, né, então tem essa coisa muito antiga. E do passado, de uma cerveja muito gostosa de tomar, né? Essa Monique Helles. E o trabalho que a gente foi fazer, o que foi interessante, isso aqui era o que estava, né? A gente nem mexeu na embalagem, não mexeu, não se tratava disso, mas se tratava de criar esse DNA dela e o em volta dela, né? Como é que ela seria essa marca de 700 anos, mas que poderia ter um apelo e ser muito bonito e não antiquado hoje em dia. Então, foi muito disso que a gente foi trabalhando. Teve umas coisas que a gente observou, é que já havia uma tentativa muito grande, aqui a gente fez muito em parceria com a Ambev, com a agência Areveli também, mas que até nos convidou para trabalhar junto com eles aqui, mas que tinha uma intenção de fazer uma coisa mais medieval, mas ainda não estava lá.
né? Como é que tu pode fazer isso de uma maneira mais marcante? Não tem nada aqui, tipo, tá super correto esses posters, né? Tem essa coisa meio do verde e do branco, que eu acho que vinha das bandeiras, quando a gente pensava a coisa medieval, mas o nosso papel aqui com a equipe de criação foi como é que a gente dava profundidade para essa história. Um ponto de atenção existe uma cerveja campeã verde, que é a Heineken, que é do concorrente. E se a gente não trabalhar a Spaten, né, não for trabalhar a Spaten de maneira muito estratégica, ela pode se confundir muito, porque, by the way, uma tem uma estrela vermelha e a outra tem um brasão vermelho. E a gente memoriza as coisas primeiro pelas cores, depois pelas formas, depois pelas palavras. Isso é ciência, né? Então, isso aqui eu estou comparando até a comunicação das duas, e aí a gente tinha uma missão de criar uma distinção nisso. Então, isso é um ponto de atenção. E aí, o que a gente foi fazer, e o que a gente gosta muito de fazer, eu adoro pensar isso, puta, vamos nos debruçar aqui sobre o que tem de reflexos medievais no contemporâneo. Porque aí a gente faz, porque se uma cerveja atravessa o tempo, a gente tem que encontrar essas coisas, e existe, né? E eu acho isso um barato. Isso aqui foram 3 conceitos que a gente trabalhou com a equipe da Ambev, para onde poderia ir a Spaten, onde poderia inspirar mais. E aí teve esse conceito do Neo Castle, que é quando a gente achava que foi o que dominou a construção, mas é quando a gente via essa releitura de um filtro contemporâneo de códigos medievais. A pedra, né? Até a tipografia aqui incrustada na pedra, os volumes, essa coisa trabalhada com metal, a síntese apareceu daqui. Uma outra coisa que a gente levantou a hipótese dessa coisa que vem das bandeiras, das flâmulas, do contraste, essa que a gente chamou de pop monarchy. Os designers da minha equipe são super metidos com criando esses nomes assim, pop monarchy, Newcastle e tal, mas faz sentido assim. E o terceiro aqui ponto era Urban Gladiators, que podia trazer um pouco mais, sabe, dessa estética de ilustração, das cartas de baralho, uma coisa mais, até que poderia, do caligráfico, né? Porque se a gente vai lá para trás, né, em 1397, a gente vai encontrar o gótico ali, meio nas letras e tal. Então, isso aqui foram ferramentas que a gente usou de referencial para onde que a gente poderia ir, e acabou que ficou mais o Newcastle. Aí a gente foi olhar muito as histórias, né? Assim, o que era a origem da Spaten, o que eram as cores, o que era a tipografia. Então, a gente foi lá olhar esses elementos. E aí tem uma ferramenta que é muito interessante, que toda marca da Ambev tem, que você tem que criar um princípio de design. O princípio de design ele funciona para ser um disparador, quase que um filtro, para você dizer se você está fazendo uma coisa a favor dessa marca ou não. E toda marca dele tem, por exemplo, uma marca dele super forte, que é a Stella, o filtro de princípio de design é Timeless European Design. Seria o design europeu atemporal. Então, é aí que Stella se dialoga. O que a gente criou para a Spaten, e que eu até fiz uma reunião hoje com um grupo de lá, esse aí que está ajudando bastante, é o neomedieval com precisão alemã. Então, não é só o medieval, ele é o neomedieval, então o neo fala dessa reconstrução, porém, existe um filtro que vai trazer o premium e que vai trazer uma ajuda para você fazer as coisas, que é a coisa da precisão alemã. Dos encaixes, dos recortes, dos espaços em branco. Então, vamos ver como é que as coisas ficaram aqui. Então, quando a gente usa coisas... Aqui está o brasão, né? E o brasão, e aí uma parte aqui do projeto, ele foi desenhado, a gente contratou uma equipe de 3D para redesenhar ele, para ele ficar ainda mais com herança. Assim, o ouro é meio envelhecido, tem uma textura de couro ali nesse negócio. A gente começou a botar isso meio, né, meio Game of Thrones, assim. E a gente faz esse contraste com essas aplicações que elas são muito mais contemporâneas, né? A marca estourada com espaço verde em cima é uma coisa mais do design contemporâneo. Então, você vai começando a fazer essas misturas.
Aqui, por exemplo, a história do encaixe do logotipo com a garrafa e o espaço em branco de novo, né? Aqui a gente dialoga. Os elementos, eles podem vir do medieval, porque isso aqui parece até umas listras. Porém, você tem essas sobreposições e o uso do cheio e do vazio, do encaixe preciso que vem disso. E aí, ao mesmo tempo, a gente está buscando essa coisa do premium com o moderno também, ele não fica antigo, a essa busca. E aí a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal, e a gente trabalha muito com o Fábio Hag, que eu sei que já esteve aqui conversando com vocês, e a gente fez uma tipografia. A tipografia Spaten, cujo o grande poder dela é atravessar o tempo também. E aí eu vou mostrar. Aqui dá para ver um pouco que ela muda de. Ela tem umas características que a gente queria muito, que ela conseguir ficar muito próxima, entrelinha muito apertada, e ela vira uma massa tipográfica, assim, né? E aí a gente consegue fazer muito efeito do cheio e do vazio, porque ela consegue ficar muito compacta. E ela muda de espessura. Repara que o desde 1397 aqui, está escrito em alemão aqui, a espessura, o contraste é maior do que de cima, né? Assim. Aí, enfim, claro que a gente, para fazer uma tipografia, a gente queria ter um 1397 lindíssimo e Fábio entregou de maneira brilhante, né? Assim, porque ele fica muito poético, né? Assim, fica belo, né? A forma é muito bonita. E aí uma série de coisas, né, que a gente estudou, a coisa do encaixe aqui fica muito claro, a coisa até do grafismo dos relevos aqui, coisas que a gente está trazendo para a marca. Aí, de novo, também, marca estilo de vida, né? Ela vai entrando na vida. Essa coisa também de ter um tom de voz curioso, né, de uma marca que o propósito apura o seu lado mais admirável, né? Então, ela tem essa coisa de festinha, não, evento histórico. Então, ela brinca o tempo todo com o tempo das coisas. Aqui um pouco até a coisa do casting que a gente queria, é muito difícil, às vezes, trabalhar a imagem, né? Porque se você não produz, e mesmo que você produza, a uma certa altura você tem que pegar imagens e você tem que manipular, né? Todo mundo que é designer passa por isso. E aí os bancos de imagem, né? Nem sempre você encontra o que você quer. Mas essa menina chamou muita atenção porque ela é contemporânea, mas ela parece uma guerreira que atravessou o tempo. Assim, se você olhar, tipo, ela poderia ser uma valquíria, assim, né? Assim, então tem uma coisa, é meio maluquice às vezes, mas tem disso. Esse cara também, assim, tipo, ancestral. A gente queria um casting de pessoas que parecessem ancestrais, assim. Gosto apurado para fazer história, aí tem vão-se os reis, ficam as joias, uma pá de história para contar, já que tem a pá, então tem essas brincadeiras aqui. Mas aqui mais uma coisa do conjunto. Aqui a coisa da tipografia, então a tipografia ela é regulável, pode ter um contraste super grande, ela fica mais histórica, ou ela fica sem contraste e ela fica mais contemporânea. Então, esse é um ponto que a gente está trabalhando. E essa coisa essa marca que, no fim, a gente acredita, né? Ela chega a ficar sexy, assim, porque ela começa a ter ela preserva quem ela é, mas ela faz isso de uma maneira muito potente. Eu adoro quando fica citando cartas de baralho, quando tem essas coisas da diagonal. Eu acho muito bacana isso. Aqui tem um pouco desses elementos, né? Todos o logo, a tipografia, essas bandeiras, né? Tem essa coisa do fio dourado também, que da marca mais premium. A gente acabou usando mais branco, né? Sempre o azul com mais esse off-white, o azul, desculpa, verde com off-white, até para criar um território distinto da Heineken. Tem um pouco do projeto.
Que coisa linda, hein? Foi isso. Porra, que massa. O Juan fez uma pergunta ali sobre o arquétipo, até tinha notado aqui sobre o arquétipo. Qual que seria o arquétipo dessa marca aí, É governante. governante? Governante, ela tem uma coisa até que a gente percebeu muito do usuário, não, deve é foda, tem muita pesquisa, né? E eles capturam tudo muito rápido. E eles viram que tinha muita gente que já usava a Spaten, tirava foto com ela, assim, no sentido de quase como se ela fosse um amuleto que desse um pouco de credencial. Você pode até estar no churrasco, mas você está com uma Spaten na mão, você não está com qualquer uma. Então tem essa coisa meio do governante, né? Por isso que também o Fio do Ouro, por isso que também o Caixa Alta, ela chega meio junto com marcas, tipo uma marca que a gente olhou muito foi Mercedes, assim, sabe? Que é uma outra marca governante. Mas são os códigos ali, né? O governante, ele tem uma coisa que ele, tipo, muito do... É verde, off-white, dourado, com pontuação vermelha. É assim que é. E ela não vai variando muito, assim. A forma de É um vocês pouco isso. trabalhar com o arquétipo, então ele começa na parte visual, na identidade mesmo, e depois vai para a parte de comportamento, é isso mesmo? Vai. A gente começa na estratégia, lá Na atrás. estratégia. O arquétipo é a primeira coisa que. Uma das primeiras coisas. Quando a gente faz o que a gente chama de plataforma de branding, né? Onde fecha o DNA, ele é composto pelo propósito, o arquétipo, os atributos de personalidade, os atributos, como é que se dá a experiência e um texto de posicionamento, e um tagline. Ah, legal. Depois a gente pode falar mais sobre processo e tal. Você pode seguir tua apresentação, hein? Vai aparecer aqui a plataforma da Havaianas, eu acho. Ah, legal. E o projeto da Havaianas, na verdade, é uma outra coisa, na verdade. Porque, assim, a Havaianas é muito lindo, né? Sempre fez coisas muito fodas, muito lindas, muito ilustrativas e tal. E quando eles chegaram pra gente com um problema eu sou uma marca global, mas não sou conhecida da mesma forma em todos os lugares. Eu tenho um monte de gente fazendo coisas no mundo todo, e o que eu faço no ambiente controlado aqui no Brasil, na comunicação, as pessoas não conseguem transformar em rede social, em coisas. Então, como é que você cria um sistema para isso, né? Isso é muito contemporâneo do ponto de vista de criar design hoje em dia, né? Porque você tem que criar um sistema que funcione. Aqui eu dou um pouco o exemplo, né? Assim, isso aqui né, era Havaianas. Isso aqui é maravilhoso, aqui, esse original e etc. Mas ele é em si uma ilustração, ele não é um sistema. E aí você repara a quantidade de. Isso aqui eu só peguei alguns, né? Mas de Instagram de Havaianas pelo mundo. Camboja, Europa, Hong Kong, Tailândia, etc. Então você precisa criar um mínimo múltiplo comum aí para as pessoas poderem trabalhar isso, né? Porque que acontecia? No dia a dia, isso aqui é um apanhado de diversos posts deles. Então, você tem coisas até que são muito bem feitas, mas tem outras que não tem nada a ver com Havaianas. Olha esse casal de branco andando na praia, parece Richard, sei lá. Esse aqui com 1940 escrito. Essa aqui que está escrito Sale aqui embaixo. Então, se você não cria o sistema, as pessoas ficam perdidas. E se você não consegue transformar bem o que é feito por uma determinada mídia, você não tem isso. Então, o trabalho foi um pouco sobre isso. Ele começou na estratégia, e a gente trabalhou a plataforma, não sei se eu vou ter a plataforma inteira aqui, mas a essência aqui, o que seria mais próximo do propósito deles, é a Havaianas existe to set you free, e aqui o projeto é global, por isso que ele é em inglês. Então, tem essa coisa da liberdade. E aí a gente foi pensar, cara, como é que são os primeiros elementos que a gente pode dar, que eles ao mesmo tempo vão gerar reconhecimentos do que a Havaiana é, porque a Havaianas tem muito elemento que a gente pode reconhecer, e além disso ser uma plataforma criativa para a galera no mundo todo poder usar com policies específicas, mas isso ter consistência como Havaianas, né? Então, obviamente, a gente partiu do produto icônico, né? E aí a gente tirou duas formas daqui. O primeiro é a forma da sola e depois é a forma do arroz, né? Que é essa textura
que depois ele atualiza como elipse aqui. Então, essas foram as duas coisas que a gente usou a princípio. E, a partir da história da sola, a gente entendeu que poderia ter uma série de comportamentos que poderia ter, né? Tipo isso, né? Que é uma imagem bem lá do começo da história, porque você tem o comportamento da menina, você tem essa coisa da textura, né? Que é colorida, aplicada aqui na sola, você tem um elemento que gera reconhecimento, né? Porque a gente reconhece as coisas, até como eu falei, primeiro por cor, depois por forma. A forma ajuda muito, né? Não é à toa que a performance da Adidas no mundo todo é muito grande, porque aquelas 3 listas elas são muito fodas, né? Então, como é que a gente cria esses elementos de alta performance para a Havaianas poder utilizar, né? E aí, entender que eles são componentes de um sistema que tem algumas premissas. Uma das premissas de Havaianas, ela é multicolorida. Ela é sobre cor. Tem até uma das premissas da estratégia daqui da criação que é tão simples quanto as cores. Então, é sobre isso. Havaianas não tem canto reto. É uma outra coisa. Havaianas tem conforto visual. Tem todas essas coisas estão envolvidas. E aí, né, essa é uma imagem que eu gosto muito, por exemplo, que é ela vai, a gente vai colocando as camadas de equities mais potentes e reconhecíveis da Havaianas. A elipse, a cor e a sandália, né? Então tá uma coisa em cima da outra. Ainda tem uma fala, né? Out of the blue. Então tem esse tipo de coisa. Então isso aquelas aplicações de identidade que tem mega potência, porque ela tem uma coisa atrás da outra de significado. Tanto é que a gente fez várias dessas aqui, né? Com várias frases diferentes, mas o pink, o red, o green, e ele vai trazendo essas coisas. Ela é uma plataforma, então, tipo, a partir da sola, numa estratégia da Havaianas também, e isso é uma coisa que vocês já percebem nas lojas, percebem nos pontos de contato, que ela está saindo do pé, não está saindo do pé. Ela tá, além do pé, ela está no corpo todo, né? Tem roupa da Havaianas hoje em dia que não tinha antes, né? Tem outros tipos de calçados, né? Como você vê aqui. Então, a gente criar essa plataforma a partir da coisa da sola, ela permite que você trabalhe o tênis dessa forma também, com outro repertório, etc. Isso aqui, que é todo preto e branco, é uma parceria com uma outra marca. Eu pergunto aqui do Jonathan, que depois eu vou responder. Tem uma coisa que notei e fiquei curioso na marca Spam. Marca Spam, notei que 3D... Spaten. Notei que no 3D a pá tem volume diferente da ilustração. Um é convexo e outro é côncavo. Isso foi por acaso. Pode ser que tenham coisas que estejam diferentes aqui do Spaten, mas ela tem uma versão 3D e tem uma versão chapada, que é diferente. Pode ter que ter esse efeito. Não sei se depois a gente pode voltar. Aqui tem um outro tipo de exercício que a gente queria, porque quando você tem uma forma como essa, a elipse, e você pode trabalhar o contraste entre um chapado de cor e algum tipo de textura, você ganha performance visual muito grande. Você ganha uma separação de, por exemplo, um protagonista, um fundo e uma textura, um objeto, e você consegue ter desempenho de performance no digital, no out of home, etc., quando você faz o contraste entre as cores iluminadas e as imagens. E aí a gente vai ver isso bastante no projeto, né? Assim, tem muito disso. A elipse é muito boa, porque ela cria essa moldura, né? Assim, tem outra coisa também que a Havaianas a gente já faz há 2 anos, a gente faz um shooting global. Aqui já é isso aqui também. Quer dizer, a gente faz uma sessão de fotos gigantesca, fez em 2021 e fez em 2022 agora também. Tem até umas imagens aqui. Essa coisa de poder trabalhar com motion também acho que é uma coisa muito importante, trabalhar com filme, as coisas, né? Assim como a gente vê aqui. A Havaianas tem uma vocação para ilustração super grande, e o que a gente criou aqui, na verdade,
pode continuar tendo ilustração, mas tem premissas de ser mais orgânico, de ser um pouco mais simples e de poder até usar a textura do arroz nela. Quanto mais você tem esses elementos, mais proprietário fica, né? Uma marca que vai pelo mundo. Então a gente precisa desse tipo de coisa, é o que acontece aqui. Enfim, aí aqui fala um pouco mais disso, né? Que essa estrutura mais simplificada ela funciona para digital, ela funciona para ser replicado. Tem mais aqui. Ah, ela tem vocação também para virar até estampa. Tem algumas linhas que estão saindo com estampa das próprias coisas, né? Da Havaianas. Aqui já é o shooting de 2022, que tem que foi bem legal, que a gente foi é tipo um grupo de amigos numa Kombi e eles passaram por diversos locais assim. Aqui eles estão na cidade, que ele está na estrada. Eu adoro pensar essa coisa, por uma vida mais livre, você tem uma foto como essa assim. Até de lado eu curto muito, acho linda. Essa foto eu acho gloriosa. Aqui tá mais só a foto, nem tá aplicada no layout, mas é que eu achei tão bacana, resolvi trazer. Eu amo. Aí eles na Kombi, na praia, enfim. E aqui tem um pouco do conteúdo geral, e uma coisa que é legal desse projeto, deixa eu ver se eu trouxe. Aqui tinha umas premissas de rede social. Ah, deixa eu só ver se. Putz, eu não trouxe. Mas eu posso pegar. Eu tenho o resultado de verdade. Pelo mundo, como é que ficou o antes e o depois. Vou botar aqui o filme que explica um pouco, e aí eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Ah, não dá. Aqui, ó, isso aqui é o resultado de verdade. Isso é a galera no mundo todo fazendo. Eu achei que não tava. Isso. Que eu acho que, assim, do meu lado, que eu acho que é interessante essa história de que tem sempre uma coisa muito legal em cada trabalho, né? Assim, então, sempre achar esses momentos que você gosta muito de fazer, por exemplo, desenhar um mundo fantástico aqui da Citroën, com essa coisa meio fantástica e lúdica, eu adoro. Essa coisa de o design. Eu adoro quando tem uma verdade, que eu acho que não é uma verdade, do tipo assim, medieval não pode ser legal, medieval é antigo. Quem falou? É só você saber trabalhar. E a gente, como designer, a gente pode subverter esses códigos todos, assim. Então, como esse elemento de diálogo com o tempo. E essa coisa que é muito contemporâneo do projeto da Havaianas, que a gente... eu não criei os posts lá da ponta, né, que vocês viram, mas a gente cria o sistema para que as pessoas possam criar também, né? Então, eu acho muito contemporâneo isso, assim, do papel do designer, sabe? Para isso. Cara, maravilhoso, nossa, muito massa e muito maneiro ver, né, no final
das Havaianas ali dando certo, o pessoal realmente colocando em prática o que vocês desenvolveram. Tipo, não precisa de mais explicação. Deu certo, né? Simplesmente deu certo. Deu certo. É. Os australianos são maravilhosos. O site da Austrália é o mais bonito, sim, sabe? É muito bacana o que eles fazem lá. Mas legal. Mas eu acho que a gente podia, eu não sei se o pessoal tem pergunta aí. Quem tiver pergunta vai levantando a mão. É, acho que dá tempo da gente fazer umas perguntas ainda. Mas a gente podia falar um pouco de processo e depois um pouquinho de negócio, porque eu tenho curiosidade de saber como que os clientes chegam, como que é essa relação com parceiros e tudo mais. Tem mais alguma coisa na tua apresentação Não, eu aí? tinha, na verdade, são poucas. Só isso que eu acho que, né, voltando aqui a Luiz fala disso, né? Desse espírito anticorriqueiro inventivo, que eu acho que assim, é meu mantra. Assim. Me lembro, tem uma marca nossa que eu adorei fazer, mas no começo eu fiquei pensando assim, será que vai dar certo? Marca de pneu, de moto e bike, assim. Uma coisa que começou assim, toda meio estranha, mas, cara, pensa nisso, sempre tem coisa. É uma das marcas que fez mais sucesso nossas, que é a Levorim. Mas, enfim, busquem isso nos projetos, né? Tem só aqui dois coisas que podem ser legal para designers e para pensar coisas. A gente na Conta acabou de fazer esse estudo Branding Brasil, pode baixar no site e fala um pouco até da questão das simbologias, do valor delas e como é que a gente está. A gente resolveu medir o valor da marca Brasil e criar um sistema para fazer isso. E justamente para saber como é que a gente evolui. E aí tem esse estudo lá que eu acho que pode ser muito legal. E essa vocação toda também de compartilhar é algo que a gente faz muito na Anaconda. A gente tem um curso de branding aplicado, fazendo um pequeno jabá aqui. Tá rolando uma edição agora. Acho que agora vai ter uma edição mais só no final do ano. Mas é muito legal. Eu sou um dos professores. Os meus sócios aqui são também Ana Couto da aula no começo, né? Cabeça de estratégia maravilhosa, assim, e de criação também. E esse curso de inovação que a gente vai fazer agora também, tá? Né, com marcas muito legais, como a iFood e a Ambev aqui como parceira e a Fischer. E eu acho que era isso, obrigado. Era só isso. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Bom, primeiro, obrigado por tirar um tempo para fazer para construir essa apresentação, né? Isso foi muito maneiro da tua parte. A gente tem ali, acho que tinha duas pessoas já com a mão levantada. Gustavo, pode abrir o microfone ou a câmera aí e mandar a pergunta. Ô, tá me ouvindo aí? Tudo certo? Sim, Então, Danilo, prazer em conhecê-lo, cara, muito fora do trabalho ali, meu, tá incrível, assim, ultimamente tá aparecendo bastante material da Nakoto, bastante cases estão surgindo e aparecendo, e fica muito claro a veia estratégica por trás de cada uma das escolhas feitas, isso é uma coisa muito legal, que é de se admirar demais com a Nakoto. Então, e eu admiro obrigado. muito essa parte aí, cara. E falando sobre a parte estratégica mesmo, linkando com a parte criativa. A Citroën ali ficou muito claro. Eu vejo que vocês analisam muito o mercado e falam assim, cara, o mercado inteiro faz esse caminho aqui. A gente vai por esse caminho aqui. E é uma escolha estratégica, muitas vezes. E o que eu queria perguntar, assim, a equipe de estratégia não é a mesma equipe que faz o design gráfico, que faz a parte gráfica, né? Ou é? A gente tem especialistas distintos, né? Se eu pegar a minha, eu nem falei isso tanto assim, né? Mas eu sou VP de criação e de marca, assim. A equipe de marca, ela é feita você tem uma parte toda que é de atendimento e de gestão de projeto que tem, mas as pessoas de linha de frente elas são de estratégia, uma formação de estratégia. Às vezes tem designers que se formaram. Até tive aluna minha da SPM que trabalha na equipe de estratégia da Ana Couto, e que conduz esse projeto no começo. E aí tem a equipe de conteúdo, toda de verbal, de redação, e tem a equipe de design. O que a gente faz na montagem dos projetos é que a gente tem esses grupos multidisciplinares, em que você tem estrategista, designer, equipe de conteúdo e atendimento, eles trabalham juntos ali, né?
Claro que numa fase mais pesada de diagnóstico e de construção de DNA, de plataforma de branding, o estrategista está liderando, e a parte de naming e de redação, o redator vai estar liderando, a pessoa de conteúdo, e na parte de design, o designer vai estar liderando. Mas é um pouco assim. E as coisas tendem a ser colaborativas, né? Assim, né? Nessas frentes todas. O que eu tento provocar bastante é que você imagina também que tipo, a gente tem 45 projetos rodando ao mesmo tempo de marca. É tipo isso, assim. Você tem que ter sistemas e processos, né? O que é a minha provocação muito é que, para mim, a criação não começa depois que acabar a estratégia. A estratégia tem que ser criativa, né? Tem que ser de lá. E a criação tem que ser estratégica. Então, você tem que fazer isso, tem que sempre provocar essas pontes, assim, sabe? Não sei se eu te respondi aí. Mas tudo Não, tem perfeito. decisão. Às vezes a gente centra. Ana é uma pessoa que puxa muito isso. Às vezes, quando o projeto. Ela fala muito assim, quando não dá para pegar com a mão, porque a coisa está assim, que é o branding genérico. Porque está tudo muito correto, mas não tem o nível de punch, de energia e de diferenciação que deveria ter. Não tem intencionalidade, né? Então a gente sempre se volta para isso. Eu me lembro quando a gente fez Fiat lá atrás, assim, cara, a gente está falando da marca do sangue quente italiano aqui, né? Assim, é latina, é mistura de Brasil com a Itália. Essa marca tem sangue quente, ela tem que ser quente, né? Assim, e ela tá na rua, né? Brasileiro e italiano adora comer, entendeu? Assim, todo mundo na mesa, beber e tal, assim. Então até os próprios encontros com o cliente. E isso vai até uma inteligência da própria equipe da Fiat, né, que já tinha muito brasileiro, muito italiano, etc. Muito mineiro ainda por cima também. Era tudo regado a muita comida, assim. Todo trabalho teve isso, assim, porque tem a ver com... Isso não está dito num escopo de trabalho, mas são as coisas que a gente vai descobrindo, né, assim, o rolê de cada cliente, e a Fiat teve muito isso, assim. Mas eu acredito que a coisa da criação, ele, assim, tá para além das disciplinas. Eu acho que tem que ser uma coisa que a gente tem que construir uma visão daquilo e tem que fazer um processo que seja rico, né, para isso. Falei demais, mas te respondi? Boa. Perfeito, perfeito, Danilo. Obrigado. Dali, Jonatas. Tá sem áudio. Gabriela falou que foi no evento aqui do estudo, você gostou? Que bom. A gente ficou 6 meses fazendo esse estudo. Tá mudo, Jonathan. O Jonathan eu não Tá consigo falando escutar. ali. Jonathan, não tá rolando. Escreve aí Você quer pra nós aí. escrever? Enquanto isso, ô Danilo, assim, não sei se é não sei se chega a ser um traço de vocês, mas eu percebo assim que toda identidade, ela, quando você desenvolve, ela expande bastante, né? Tem uma elasticidade, pelo menos no exercício ali que a gente vê, ela vai além. Como que é desenvolvido isso, né? Então vocês pegam de um elemento, por exemplo, Havaianas, olha só, a base disso aqui é a sola, né? A sola e o arroz. E vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, desenvolvendo. Existe um momento de, ó, isso aqui deu, já passou, já saiu, ou como é que é isso? São várias pessoas desenvolvendo, trabalhando em cima desse mesmo projeto, por isso que são várias, a gente vê uma elasticidade enorme dentro do próprio desenho acontecendo. No projeto de Havaianas, a gente teve 4 designers, 2 liderando mais ali, e eles eram sêniores, são bem sêniores, o Gabriel e o Rafael. Gabriel Ramos e Rafael Torres. E a uma certa altura, porque assim, até um pouco como Spaten, mas de uma maneira até maior que a gente fez em Havaianas, existia tanta coisa na cabeça dos clientes que a gente, para começar a discutir a criação,
a gente foi levando hipóteses, assim. Então, teve uma reunião em que a gente trabalhou em 4 conceitos gráficos. Era um pouco diferente de Spaten, porque Spaten ali eram referências. Nesse não, nesse a gente praticou. E se a gente fosse mais, que era uma linha que o Rafael estava desenvolvendo, que fosse mais iluminado e mais soft. E o Gabriel, me lembro que estava fazendo uma linha que ela era mais contrastada, mais punch, assim. Tem elementos das duas ali. Aquela coisa das sandálias escrito blue, pink, veio da linha mais soft. A coisa daquela menina com aquele shape atrás, aquela menina saindo da praia com aquele shape atrás, veio da outra linha. A gente entendeu que as coisas casavam, que tinha um lugar para essas coisas todas, porque elas se encontravam na história da forma. No caso de Havaianas, a gente está construindo um equity da sola, que a gente acredita, da sola e da elipse, né, que são as duas ali primeiras, que a gente acha que isso é o que vai valer muito para ela cada vez mais para frente, para a Havaianas, entendeu? Vão ser as listras dela, então a gente não acha que aquilo vai se esgotar, até porque ela pode ser aplicada de diversas maneiras, né? Então isso é uma decisão intencional de criar formas reconhecíveis, tá? E isso era uma coisa que a gente tinha que fazer ali, porque a gente sabia que existia uma dispersão das coisas. Dispersão no sentido que era tudo muito ilustrativo, muito, muito colorido, mas você não via necessariamente ali quais são os grandes símbolos que as pessoas podem usar e aplicar, entendeu? Então, isso foi uma decisão. E essas são intenções que a gente tem, né? É um pouco isso, assim, a gente vai trabalhando buscando isso, né? Assim, tipo, a história da CBF, que eu não trouxe aqui. Mas, tipo, poxa, cara, só no Brasil mesmo, né? Assim, tipo, o, o- primeiro que a gente teve que estudar o porquê do formato do brasão. E aí, buscar material para fazer isso. Mas eu falei, cara, a tipografia que usava no brasão era completamente genérica. Não tinha, nem sabia por que estava, entendeu? Assim. E eu falei, cara, por que não a gente não. Essa coisa apareceu na estratégia. Vamos impregnar de brasilidade isso aqui. Vamos fazer. Eu não sei nem se dá para ver na imagem, mas vamos fazer um canarinho nascer do brasão, já que ele tem essa ponta. E vou até voltar no slide para vocês verem. Eu acho que tem o slide aqui que aparece. Porque, assim, essa coisa dessas camadas de significado são muito intencionais. O que mais que a gente pode fazer, assim, sabe? Que pode ser muito potente para a marca. Pô, e a gente é a seleção canarinho, né? Por que não ter isso? Aparece aqui sim, deixa eu dar. Tá vendo aqui no Voa, Canarinho Voa? Tá vendo canário dentro do brasão? Então, isso foi uma busca. Também foi o Gabriel, que apareceu isso um dia, olha, dá para sair um canarinho. Porra, muito foda, entendeu? Então, essas são coisas que a gente vai, de fato, buscando, né? Assim, tipo, pô, o UOL. Cara, você é o universo online. Às vezes as coisas estão ali, né? Assim, você tem que ter uma aplicação foda com o universo. Tipo, precisa. Você é sobre conteúdo, você veio do universo. Você está desde 96 nesse rolê, entendeu? Aqui. Tem que ser super, assim, sabe? Inclusive, na revisão do UOL, por exemplo, a gente tinha coisas que eram bem mais ousadas. Mas aí eles, pô, não, eu quero que a pessoa bata o olho e reconheça, ainda que é. E foi um trabalho, inclusive, a gente, tipo, trabalha em parceria super. Equipe de design da UOL trabalhando muito com a gente, sendo muito legal, assim, e dando muitos insights, né, assim, sobre a gente entendendo como é que esse cara usa, né, assim. Teve uma coisa que a gente fez no UOL, que no começo a gente tinha tipografias muito. Porque o nome é tão icônico, e a gente tinha tipografias muito simples. E o designer falava, cara, eu preciso muito que quando não tenha nada em volta, as pessoas entendam que o logotipo é um logotipo, ele não é as letras escritas simplesmente. E por isso ele até falou: e se a gente juntar? Aí vai ser a história de juntar, botar o cachaço, para ela ter uma característica mais
proprietária por si só. A gente vai aprendendo muita coisa ao longo da história, né? Assim, então, só contando aqui um pouco sobre isso. O Jonatas vai estar com a mão levantada. Eu não sei se ele vai conseguir perguntar agora. Vamos ver se vai agora. Jonatas. Ele tá me mandando um áudio aqui para eu perguntar para ele. Eu vou ouvir aqui e já mando para você. Tá bom. Mas eu vou pegar o UOL como exemplo, Danilo, porque o UOL vocês fizeram uma limpeza no símbolo, né, praticamente. Já no da Ultragás, ou Liquigás, desculpa a confusão, acho que é Ultragás, né? Ultragás. Ultragás, vocês eliminaram o símbolo que era o mais tradicional deles, e eu lembro que Eu numa, nunca acho que foi, quis. foi numa fala tua, acho que você falou que eles não entregam mais com o carrinho, né? Então fazia todo sentido É, eliminar. isso é. Não, aí a gente tem que entender o que o símbolo representa para cada um, né? Para a gente que estava ali, quando entrei no projeto, eu não participei tanto desse projeto, não. Participei, minha equipe participou e pessoas maravilhosas. Então, estava ali na linha de frente. Mas para mim, eu falei, não, tem que ter, tem que ter. Vai ter que continuar a ter. De alguma forma. E tanto é que isso é bem bastidor, assim, mas a gente teve maneiras de botar ele. Inclusive, ele aparece. Um dos ícones dos pictogramas, se eu não me engano, tem um pouco o formato dele, mas ele virou um pictograma. A gente fez muitas maneiras de evoluir ele. Porque essa entrega de gás até tinha um apelido que chamava esforçadinho. Não, não era mais tão relevante para eles assim, sabe? Não é para onde ela vai. Então, a gente. E aí é a decisão do grupo todo, né? A gente faz muito co-criado com o cliente. Então, ele saiu. Mas teve diversas versões dele. Trabalhamos muito, assim. Tem até um formato que a gente usa muito, que é o do U, no Ultragás, que ele é uma plataforma. Em algum momento, ele teve um rosto, esse U, que era o rosto do que seria esse novo personagem, assim. E aí, Então, o Jonathan está falando que a entrega é de moto. Então, são essas questões, assim, né? E aí o projeto todo tem essa coisa de botão azul, que é muito de energia, assim, né? Que é para onde que eles vão. a pergunta que eu queria fazer é relacionado à aceitação. Vocês, como trabalham com marcas grandes e fazem um grande movimento de transformação na marca, o caso da Ultragás, ela mudou bastante, né? E aí, eu faço um paralelo ali com a da CBF, que é tipo uma marca brasileira, né? Então, o pessoal é apegado. Existe algum problema de aceitação e como que vocês lidam com isso, assim, do público, de crítica e tudo mais? O ser humano não gosta de mudança em geral, né? Então, isso é da gente, né? Dizem que mudança é igual perigo, né, pra gente. A gente até pode falar que gosta, mas a gente tem muita resistência muitas vezes. E tudo que está construído, a gente pode até implicar, mas a gente tem algum apego. Aí, ainda tem uma relação com todas as empresas, que elas são, né, as pessoas, de uma maneira geral, o público em geral, pode ter uma relação mais próxima, mas pode ter uma relação mais cética com isso, né? Então, a marca, ela acaba virando sempre um como diz assim, um elemento para bater de uma maneira muito fácil, né? Gostar, não gostei, etc. Até quando fui fazer meu mestrado, era muito para entender um pouco mais essas relações. Mas isso tudo para dizer que a gente sabe que vai ter, mas a gente prepara, né? Então, existem estratégias para você preparar. Como, por exemplo, na CBF que a gente fez, que foi, cara, das coisas mais preciosas da relação do brasileiro com a CBF são os jogadores, né? Então, a gente foi trazendo eles para a conversa também, todas as pessoas que eram importantes e tal. Então,
você tem maneira de trabalhar melhor isso, né? Você não vai controlar totalmente, mas você tem maneiras de trabalhar. O UOL teve uma aceitação muito positiva, que eles são de mídia, né? Então eles rastreavam tudo. Então ela teve bastante isso, assim, no processo. Mas aí você trabalha, você tem que fazer uma construção de dentro para fora, né? Você tem que entender todos os públicos, se, de alguma forma você pode fazer pesquisa, né? Pesquisa de até, né, que você, como, o que as pessoas estão entendendo em cima daquilo. A estratégia que você quer, ela está sendo respondida nessa identidade. A gente às vezes vai para pesquisa com mais de uma possibilidade, né? Então, um pouco isso. É verdade. E assim, ó, essa parte no meio do processo de vocês, ali você citou o Fábio, em que momento que entra esses parceiros externos, né? O cara da tipografia, não sei se tem motion lá, mas às vezes o cara do motion, em que momento do processo? Ou vocês já, pô, esse projeto já coloca no início, como que é essa parte dos parceiros? A relação com o Fábio já é assim, eu adoraria fazer tipografia para ele, sabe disso. Tipografia para todos os projetos que a gente faz. Nem sempre o investimento cabe e o tempo, né? Mas a gente mesmo tem com ele para todos os projetos uma consultoria dele, assim, quando a gente vai finalizar e tal, a gente sempre conta com isso. Aí outros parceiros, aí a gente tem um banco de parceiros super bons, assim, de diversas coisas, de ilustração, de fotografia, né? A Nana Conta, a gente é uma agência também, né? Então a gente produz filme, tem esse tipo de estrutura. E aí a gente vai acoplando nos projetos conforme a necessidade. Por exemplo, o shooting que aparece aqui, né, de Citroën, ele foi gigantesco, assim, né? Então Natura, a gente faz muito shooting para marca todo dia, por exemplo, né? Então, são grandes estruturas que a gente tem e a gente acopla, em geral, quando você tem uma aprovação de universo visual ou uma aprovação de um KV, etc., aí você vai acopla eles, né? Assim. E até para motion, a gente já tem até pessoas muito legais, né? O Cauã da minha equipe, ele é incrível em motion, mas se for tudo para ele, acabou, né? Ele só faz isso. Inclusive, tem nervoso disso, assim, porque ele quer trabalhar como designer, não como cara que fica fazendo motion, motion, motion. Então, você tem que trazer os parceiros para trabalhar, né? É interessante saber disso, porque, pô, 45 projetos rodando ao mesmo tempo é coisa, né? Tá doido. É coisa. Eu fico imaginando o fluxo disso, a gestão de tudo isso e tal. Mas bom, vocês trabalham só com clientes grandes, pelo menos que a gente vê, né? A maioria é clientes, marcas nacionais, se não globais aí. E como que chega até vocês? É uma questão de visibilidade ou é uma rede mesmo de networking? Como é que chega esses clientes? Até o último case que a gente lançou não é uma empresa gigante, uma empresa que a gente tem É. um carinho enorme, que é a B9, né? Que é do Braincast, né? Do Merigo, da Cris, Bart e da Juva Lauer, que são incríveis, né? Da comunicação, do podcast e tal. A gente quis fazer essa parceria, né? Assim, porque aí tem essas coisas também, né? De quem que é o nosso ecossistema, e eles são super importantes para a gente. Muito feliz de fazer até no penúltimo ou antepenúltimo Braincast, tem uma fala minha sobre o projeto do Brain Brasil, que é o episódio do Braincast que tem que ele vai falar da permissão do CBF, vale a pena escutar, que está muito bom. Mas, em geral, de fato, as empresas que a gente trabalha são grandes. E isso foi até uma questão. Quando a gente fez até um dos nossos intuitos no curso de Branding aplicado, que aparece ali, ele é aplicado de verdade, porque
são empresas que muitas vezes não conseguem trabalhar com a Ana Couto, né, assim, ou com a Laje, e a gente consegue usar o método do Ana Couto com os alunos trabalhando e empresas, pequenas empresas, e fazer esse match, né, assim. Então, é muito interessante, porque você aplica o que aprende com a gente num cliente de verdade. E aí são clientes muito menores, que não teriam como pagar um projeto desse maior, né? Bom, isso era parte da sua da resposta. Qual que era a outra parte da pergunta? Como Como, é que chega, né? como chegam, né? A gente tem uma equipe, um dos sócios nossos, o Luiz Felipe, ele comanda, e a Ana está muito próxima disso também, uma equipe que a gente chama de, uma palavra em inglês, growth, né? Assim, mas porque tem tanta parte de negócio, mas como essa parte de pensar o crescimento da história, né? De a gente estar nas conversas, a gente tem um marketing muito forte também, né? Hoje, só o nosso Instagram tem quase 60 mil pessoas, porque a gente conversa sobre isso, é uma grande vocação nossa de falar sobre eu estar aqui hoje, assim, é uma coisa que eu gosto muito, mas também, de certa forma, eu estou promovendo para vocês aqui a agência, né? E os sócios fazem isso, né? Então, a gente tem uma máquina que funciona isso, e dessa forma a gente é muito procurado. Então, se tem alguma marca que vai mudar, necessariamente eles vão procurar a gente para fazer, né? Assim, se a gente não tiver conflito de interesse, se a gente não tiver é, contrato de exclusividade, né? Tipo, como algumas a gente tem, a gente pode fazer. Massa. Bom, se ninguém mais tem pergunta, eu vou para a última pergunta aqui, porque a gente tinha combinado até 8h30. É, E para trabalhar na Ana Couto, o que que um designer tem que ter de habilidades, de skills, enfim? Super legal, até o Jonathan perguntou isso, como é que faz para entrar no time. É, o que que eu acho que é bacana? Primeiro, acho que tem que gostar muito do que faz. Acho que tem que ter um talento de performar ou criar linguagens e marcas. Ele tem que gostar disso, assim, né? Tem que gostar dessa coisa que a gente faz muito, que é tipo pesquisas muito sólidas e estratégicas e profundas, e essa ambição criativa de fazer grandes transformações em grandes marcas. Tem que gostar de fazer isso. Tem que gostar de criar. E tem que ter e tem uma coisa que a gente é muito colaborativa, assim, tem um espírito, tem muita gente legal lá na agência, assim, eu fico muito muito feliz, assim, tem que ter um fit cultural. A gente é uma empresa que investe muito em pessoas, assim, a gente está agora num ciclo gigantesco de avaliação, de entender as potencialidades das pessoas, gaps de melhoria, etc., feito de uma maneira bastante estruturada pela nossa área de pessoas lá. Então, mas tem que querer se desenvolver também, né? Eu acho que tem essas coisas todas, né? Eu acho que eu acho que é isso. Eu gosto muito de quem pensa sobre criação, de fato, assim, sabe? Que eu acho que o que separa, eu acho, os grandes designers daqueles que às vezes não se tocam muito do que estão fazendo, é pensar sobre o que está fazendo, se provocar sobre isso e ser muito curioso, né? Não à toa eu trouxe o negócio do Aloysio, né? O espírito anticorriqueiro inventivo é o que a gente tem que ter sempre. E eu acho que tem uma dica de criatividade que é essa coisa do tipo, quanto mais repertório você tem sobre tudo, e mais experiência e capacidade você tem de transformar esse repertório em criação, mais criativo você é. Fazer conexão é muito importante. Eu fiz lá no curso de branding, foi minha masterclass agora. E eu sempre deixo um pedaço da masterclass para juntar coisas que aconteceram no dia anterior, assim. Então misturei um pouco realeza britânica com modernismo brasileiro, porque fez 100 anos,
A novela Pantanal, que eu adoro botar um pop, assim, porque a novela Pantanal está fazendo as pessoas... Brasileiro, que é um povo feiticeiro por origem, tá todo mundo vendo a história da mulher que vira onça e o velho que vira cobra, né? Assim, então, isso é uma coisa muito louca, que a gente se encontra muito assistindo Pantanal. E aí a camisa da seleção, que eu falei aqui agora, tá vestida de onça também, né? A onça tá na moda. Então, esse tipo de vontade de fazer essas conexões com o que acontece, né? Com o nosso zeitgeist, para transformar em criação, eu acho que acho que é um barato, eu adoro fazer isso. E é algo que eu recomendo, né? Seja uma esponja de tudo que acontece em volta, né? Ter esse olhar assim de capturar e quem está em lugar e não precisa estar nos grandes centros para isso, né? As particularidades são tão legais, né? De como é que é em cada cidade esse tipo de coisa, ou como é que reverbera as coisas globais nas cidades, né? Enfim, acho que é isso. Falei aqui, acho que eu me perdi. O Gus pediu aqui a tese de mestrado. Tem na biblioteca da SPM, eu acho que ela tem uma parte acessível. Se não, me acha no Instagram que eu mando, eu tenho o PDF aqui. Massa. Já passa teus arrobas aí, quem quiser acompanhar mais, saber mais sobre o Danilo. Então, tem o @Danilo Cid. Eu não eu sou geração X, então tenho um pouco de dificuldade, mas hoje postei uma foto lá. Mas vira e mexe, eu tô com uma meta de ser, tô meio bronca do meu time, que eu devia aparecer mais ali. E o da Ana Couto, tá ali oficialmente, né? anacouto.ag, que tem muito conteúdo, tem muita coisa ali. Muita coisa mesmo. Valeu, Cid. Muito obrigado aí pela aula, cara. Acompanho alguns Imagina. conteúdos seus e é inspiração demais, né? Real. Opa, obrigado. Obrigado, fico feliz. É muita consistência em cada trabalho, cara. Isso é muito maneiro. É muito maneiro. Sempre quando pergunto, pô, qual as tuas referências, né? E o pessoal já espera que você vai indicar influencers e tal. Cara, eu sempre falo, eu sigo alguns estúdios e sempre quando eu preciso dar um gás, vejo sempre que tá rolando e é muito massa. Sempre quando tem. É engraçado que a gente vê a da Americanas foi assim, né? Você vê a ativação acontecendo, quem será que fez, né? E aí você começa a procurar, buscar e acaba sendo bem nessa levada. Maravilha. A da Americanas foi muito bacana, porque foi muito juntar lá com o CREA. Porque essa marca é modernista, ela tem que ter um desempenho bom em qualquer lugar que ela apareça. Porque vermelho e branco e barras coloridas, isso tem que aparecer muito, né? Então acho que a gente, como designer, tem essa função um pouco assim, né? Nosso papel um pouco, fazer as coisas acontecerem. Não, Mas legal. e a parte sonora também. A parte sonora foi demais. Pegou muito, assim. Super. É. Mas, Danilo, cara, papo bom, leve, muito bom. Muito obrigado aí por trazer essa grande apresentação. Reforço de novo, quem puder, dá uma maratonada, começa a buscar, tem bastante palestra do Danilo e é muito massa. Cada uma é uma aula realmente, tá? Obrigado. Cara, é isso então. É isso. Por hoje é só. Valeu. Toda quinta-feira a gente tá aqui. Quem estiver vendo no YouTube, cola aqui na próxima quinta-feira e bora pra cima. Um bom resto de final de semana para vocês. Uma boa noite para ti, Danilo, e para quem esteve aqui até agora. Valeu. Valeu, Obrigado. pessoal. Valeu, gente. Valeu, Tchau, uma boa tchau. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado pelo espaço.